Que tal uma expedição épica, hein? Pensem numa viagem a pé, saindo do topo gelado do nosso planeta até o seu coração lá, tropical e vibrante. Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente essa jornada explorando a incrível diversidade dos biomas da Terra, de um extremo ao outro. Para começar, vamos lançar uma pergunta. Imaginem fazer essa caminhada de verdade. Que tipo de paisagens, de criaturas, o que apareceria pelo caminho? É essa a pergunta que vai guiar toda a nossa exploração de hoje. E a resposta para essa pergunta, olha, não é só uma lista de lugares, não. Ela revela a grande história dos biomas do nosso planeta. Cada passo que a gente vai dar nessa jornada vai nos mostrar um capítulo diferente de como a vida se organiza e prospera por aí. Ok, antes da gente partir, precisamos ter uma definição bem clara. O que é exatamente um bioma? Pensem nele como uma comunidade biológica imensa, definida por 4 ingredientes principais: o clima, o tipo de vegetação, o solo e a vida animal. São esses elementos que a gente vai observar para entender a identidade única de cada lugar que vamos visitar. E a nossa expedição começa agora, lá no topo do mundo. Vamos para as regiões onde o frio domina e a vida precisa de adaptações assim extraordinários para conseguir sobreviver. Nossa primeira parada, a tundra. A palavra-chave aqui é permafrost. Sabe o que é isso? Um solo que fica congelado praticamente o ano todo. E é justamente esse gelo subterrâneo que impede que árvores grandes cresçam, sabe? Por isso a paisagem é dominada por vegetação rasteira, bem resistente, tipo musgos e líquens. E é essa vegetação que sustenta os ícones da região, como as renas e os ursos polares, que são verdadeiros mestres da sobrevivência nesse ambiente. Avançando um pouco mais para o sul, a gente entra na taiga, que também é chamada de floresta boreal. E aqui vai um fato impressionante. Esse é o maior bioma terrestre do planeta. É o reino das coníferas, sabe? Pinheiros, abetos, as folhas deles em forma de agulha são uma adaptação genial. Elas evitam o acúmulo de neve, que quebraria os galhos, e ao mesmo tempo conservam a umidade, que é vital durante aqueles invernos longos e congelantes. Agora a gente deixa o frio extremo para trás e avança para as latitudes médias. Aqui, o que define a vida não é o frio constante, mas sim o ritmo claro, bem previsível das 4 estações do ano. Chegamos na floresta temperada, um lugar onde a vida é totalmente regida pelas estações. A grande mágica aqui acontece no outono. As árvores de folhas largas, tipo carvalhos e bordos, soltam suas folhas, criando um verdadeiro tapete no chão. Mas isso não é desperdício, é um motor do ecossistema. Essa camada de folhas se decompõe, enriquecendo o solo com nutrientes vitais que sustentam toda a fauna, de veados a esquilos. Nossa jornada agora se abre para espaços amplos, as pradarias. O segredo aqui é a chuva. Não chove o suficiente para sustentar uma floresta densa, mas é a quantidade perfeita para as gramíneas, que dominam completamente a paisagem. E essas vastas planícies acabam se tornando o cenário ideal para grandes rebanhos de animais pastadores, como os bisões. Deixando os campos temperados, nossa viagem agora nos leva para um cinturão do planeta que é definido não pelas estações, mas por 2 extremos, a intensidade do sol e uma falta dramática de água. Bem-vindos ao deserto. O desafio aqui é um só: sobrevivência em condições extremas. A chuva é raríssima e as temperaturas, nossa, podem variar absurdamente do dia para a noite. A vida aqui é uma verdadeira aula de adaptação. Plantas como os cactos armazenam água e animais como camelos e répteis desenvolveram jeitos incríveis de viver com quase nenhuma umidade. E aqui a gente viu um contraste fascinante. Saindo do deserto árido, a gente encontra a savana. O que muda tudo, um único fator: uma estação chuvosa bem definida. Essa chuva, mesmo que seja só em uma época do ano, é o que transforma completamente a paisagem e abre as portas para um tipo de vida totalmente diferente. A savana é um bioma moldado pelo ritmo da chuva e também do fogo. É uma paisagem de gramíneas salpicada por árvores bem resistentes que sobrevivem a longos períodos de seca. E é esse ambiente que sustenta uma das mais famosas concentrações de grandes mamíferos do mundo. Pensem em elefantes, zebras e, claro, seus predadores, os leões. E chegamos ao clímax da nossa expedição. Estamos agora na linha do Equador, o epicentro quente, úmido e, nossa, incrivelmente vibrante da vida na Terra. Essa é a floresta tropical. Com calor e chuva em abundância o ano inteiro, a vida aqui simplesmente explode.
A vegetação é tão densa que se organiza em camadas, sabe? Desde o chão mais escuro até o dossel lá no alto ensolarado. É aqui que a gente encontra a maior biodiversidade do planeta. Um tesouro de vida que é inestimável. E quando a gente olha para trás na nossa jornada, um padrão incrível se revela. Tem uma tendência muito clara. À medida que nos aproximamos do Equador, partindo lá dos polos, a diversidade de vida aumenta drasticamente. O calor e a umidade constantes criam as condições perfeitas para a vida florescer em toda a sua exuberância. Agora, vamos nos afastar um pouco da nossa jornada em terra para olhar o quadro geral. Todos esses biomas juntos, eles formam um mosaico global interconectado, mas que também é muito, muito frágil. E o ponto fundamental é este: a destruição de qualquer pecinha desse mosaico cria um efeito dominó. Como a citação destaca, comprometer um bioma não afeta só aquela área. Isso desequilibra ecossistemas inteiros, levando à perda de lares para incontáveis espécies e, no fim das contas, à extinção. Bom, completamos nosso tour global viajando do gelo da tundra ao coração vibrante da floresta tropical. Vimos a beleza e a complexidade de cada bioma. A pergunta que fica no ar é: o que será que a gente vai fazer para garantir que este incrível mosaico de vida seja preservado para o futuro?